Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, dando continuidade a essa série sensacional sobre parapsicologia com o nosso querido Oswaldo Milman Júnior, que é um pesquisador, é escritor, é filósofo, é um verdadeiro repositório de conhecimento. Olha, pessoal, se você não assistiu às entrevistas com o Oswaldo, temos aí, creio que mais de 20, confira a playlist aqui no canal, porque realmente vale a pena. E hoje, o Oswaldo vem falar conosco sobre o poder místico da oração. Vamos descobrir juntos o que a oração, olhada pelo ponto de vista da parapsicologia, o que ela tem a nos revelar. Tudo bem com você, Oswaldo? Tudo bem, Jamil? E nós estamos agora, então, com o número 7 da série, falando sobre a oração, o poder da oração na cura, né? Dentro de um ponto de vista médico. E nós vamos falar do Dr. Larry Dossey, que é uma autoridade no assunto. E quando ele foi entrevistado por um teosofista e jornalista, William Metzger, ele coloca, então, todo o seu conhecimento, né, a sua sabedoria, dentro desse contexto da cura, o poder da cura pela oração. Então, o poder que a oração tem de nos conectar cosmicamente com o Criador. E estabelecer estabelecendo esse vínculo, ter a satisfação, curas comprovadas. Então, isso tudo que ele traz, ele mostra a interatividade entre o corpo e a mente. Nós sabemos, o doutor Pierre Weil, né, falava muito que o corpo fala, quer dizer, a expressão psicossomática do ser. E a gente sabe, quando muitas vezes alguém nos critica ou fala algo, muitas vezes ficamos enrubescidos, né? A ruborização da pele. Então, há expressões que mostram como a emoção atua no nosso corpo, gerando dopaminas, serotoninas, e a oração tem esse potencial. O Dr. Larry fala também, em uma das suas obras, sobre a questão da síndrome da segunda-feira negra, onde ele mostra que, estatisticamente comprovado, que as pessoas normalmente muitos infartam na segunda-feira pela parte da manhã. Então, mostra exatamente que o pensamento e a oração estão muito ligados. Recentemente eu vi aí um vídeo de um médico falando que o nosso lobo central é estimulado pela oração. E ele fez testes com ressonância magnética, onde ele lia preces e orações com o indivíduo dentro da máquina da ressonância magnética, e fazendo tomografias computadorizadas também. Então, essa parte, o lobo central, que é o lobo da decisão, da definição da pessoa, cerebralmente falando, ela é injetado, o sangue é injetado de um volume extraordinário quando você faz a oração. Então, mesmo que a pessoa, muitas vezes, seja até, isso é uma questão da física, atuando, né, dentro da metafísica, então, o pensamento, a oração, a fé, vão gerar massa cinzenta que vai se expandir através dos neurônios, esses lobos do cérebro, sejam laterais, frontais, o lobo occipital, que é relativo à visão, quando a pessoa se emociona através de algo. Então, é mostrado isso dentro de uma visão médica. Imagine, através desse biofeedback do aparelho, da tomografia ou da ressonância magnética, mostrando, então, essa possibilidade. Aí o doutor Larry Dossey, ele continua, né, porque ele era um médico que criou um hospital em Dallas, onde lá dentro desse hospital, ele lidava com mais ou menos 800 médicos. Imagine ele lidando com 800 médicos e a medicina dentro daquele ceticismo, né, falta de uma visão mais metafísica, filosófica, porque a própria formação universitária é muito rígida nesse aspecto do sistematismo, do reducionismo, e fica ligado apenas a questões que não ultrapassam, né, o viés da parte material. Além do corpo físico, está o corpo que fala, que é o emocional, o psíquico, ao qual nós devemos dar muita importância, e a oração sendo a canalização desse potencial de energia que vai nos ajudar, pela fé, a recuperarmos a nossa própria saúde. Então, quem tem fé, vive bem, tem todas as condições de superar os seus momentos conflitivos e difíceis, porque todos podemos passar. Pelo que você está falando, a ciência realizou, então, testes que comprovaram a eficácia da oração. Sim, de fato, todo o papel da oração na mudança do rumo dos organismos
nesse resultado. Se veja que num dos blocos anteriores, onde nós falamos, existia um estudioso, um pesquisador, Ricardo Monesi, que, falando sobre a cura, ele já comprovava isso através das mãos, da posição das mãos, onde ratos, patos enfim, desde animais com quais foram feitos os testes, até os seres humanos, mostrando a importância da posição das mãos, né, cuja energia áurica vai realmente restabelecer e levar à cura e aumentar a imunidade, a autodefesa do organismo contra as células cancerígenas e coisas dessa natureza. Então, é muito importante, já falamos lá, a medicina vem comprovando, vem fazendo estudos. Isso foi feito na USP, na Universidade de São Paulo, né? Esse Ricardo Monesi começou essa pesquisa em 2000, e ele veio comprovar, ele estudou a questão do jorei, do espiritismo, dos passos mediúnicos, enfim, de vários trabalhos que realmente usam as mãos, né, com a posição e essa energia fluindo. Agora, o potencial de fé com a oração, obviamente que quem tem essa convicção, isso se desdobra. Como nós falamos agora, no corpo frontal responde muito bem a esses estímulos. Né? O que precisamos é estimular o nosso organismo através dessas preces, dessas orações, para que realmente as células tronco, as células biológicas, elas respondam especificamente a esse estímulo. Então, evidentemente que nós vamos nos fortalecendo através da cura pela fé. Me diga uma coisa, qual que é a diferença, na tua opinião, da prece, digamos que convencional, aquela que normalmente é feita com muita repetição, aquelas ladainhas, aquela coisa toda, para a prece mística, que é a prece que parece que dá mais efeito? Ou não tem diferença? Não, as preces, você veja, de uma maneira geral, existem 3 tipos de preces. A prece da confissão, quer dizer, o ato de contrição, o arrependimento, né? Então, o indivíduo pede perdão a Deus. Então, essa é uma das preces que, normalmente, as pessoas, quando estão aflitivas, contritas, arrependidas, elas vão pedir a Deus o perdão. Então, a prece de confissão, confessa a sua culpa e vem buscar o reconhecimento e o perdão de Deus, né? E existem aquelas preces de intercessão, quando você pede que seja intercedido através dessa força cósmica, dessa energia da fé. Vamos ter uma expressão, uma terminologia, as igrejas têm os seus conceitos, as suas terminologias, mas, enfim, é a prece de intercessão. E você pede, nós temos no Conselho de Solas os pedidos de intercessão em favor de terceiros, né? Ou em favor de si próprio. E pede uma intercessão para uma ajuda, e, enfim, de uma maneira que você precise. E existem as preces de reconhecimento, de glória, onde o Deus é intimizado, como nas preces do Salmo de Akhenaton, a prece de Akhenaton, do reino, né? Onde ele faz a prece de Atom, enaltecendo o Deus solar, a energia, essa energia cósmica única. E os salmos de Davi, na Bíblia, os salmos também são preces de enaltecimento a Deus. Agora, o místico vê isso como uma ponte de conexão com o qual você se liga ao Criador. Então, todos sabemos que, para o Rosa Cruz, ele fala o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão, porque esse Deus está sempre, digamos assim, se ampliando, se expandindo através da própria evolução do ser. À medida em que evoluímos, né, Deus evolui dentro de nós, essa concepção divina. Então, a evolução fica realmente circunscrita ou fundamentada, ou ligada, dependendo dessa fé que você tem. Porque realmente é indescritível o conceito inefável do divino. Deus está em tudo, como nós entendemos dentro do princípio místico, porque é a grande vibração maior, da qual nós somos uma centelha. Então, do contexto divino, de todas as manifestações, nós dentro de uma ordem, de uma escala que vai do infinito ao infinito, através do teclado cósmico, nós acessamos certas oitavas vibratórias que são pertinentes a estabelecer essa conexão e que vão, de fato, estimular os nossos centros psíquicos, gerando serotoninas, dopaminas, enfim, todos os hormônios que nós, muitas vezes, não sabemos, carregamos todo esse contexto de sabedoria dentro de nós,
através das glândulas, que são para nós centros psíquicos, que respondem fisicamente e psiquicamente, e esses centros glandulares ou psíquicos, eles vão gerar em nós tudo aquilo que for necessário à nossa harmonia, tanto física, psíquica e espiritual. Então, são elos que se fundem dentro de um processo de harmonização através desses estímulos. Estejamos conscientes disso ou não. Os centros psíquicos atuam paralelamente ao corpo físico. Então, nós temos o corpo psíquico e o corpo físico. A glândula física e o centro psíquico espiritual, fazendo essa conexão. E, então, está comprovado, nós podemos, dentro dessa conceituação e dessa fé que nós tenhamos, mobilizar esse campo de energia áurico tão forte que nós temos dentro dos aspectos físico, psíquico e espiritual. Oswaldo, me diga uma coisa, você chegou, eu não sei se você chegou a comentar, mas é interessante, a questão do biofeedback, que parece que um aparelho que mede vários impulsos do corpo humano, ele chega a dar alguma referência quando a pessoa está em estado de oração? Então, exatamente, quando você usa o biofeedback, o Dr. Larry Dossey propôs, né, dentro do centro médico, para que os próprios médicos sentissem, através desse aparelho, um aparelho transistorizado, os resultados das suas emoções, dos seus sentimentos. E ele dizia que quando ele conseguia, né, mostrar que, além da parte física, existe a parte emocional e espiritual, que é muito mais do que um mero corpo físico. Nós sabemos que a nossa parte física ela é transitória, passageira, está sujeito a essas contundências, essas doenças, situações, né? E que a nossa espiritualidade pode gerar essa harmonia. Então, através desses aparelhos que são fixados no corpo, hoje muitas vezes diabéticos usam para medir, né, o nível da açúcar no sangue, essa coisa da aplicar insulina na dose certa. Então, existem os biofeedbacks. E eles estão também aliados, dentro do processo, quando a pessoa faz, por exemplo, ginástica, dança, ouve música, tudo isso vai interagir dentro do processo, vai mostrar para a pessoa, mostrar através do acompanhamento do biofeedback do aparelho que é fixado no seu corpo, o que está ocorrendo. Então, ele vai sentindo, através desses parâmetros, possibilidade de realmente relaxar, diminuir aumentar a respiração, entrar num processo de passividade, para que não fique alterado o seu estado de consciência, determinando essas reações que são negativas. Então, o biofeedback ele implantou, isso provou, né, em médicos, por exemplo, que muitas vezes tinham dor de cabeça, ou estavam ansiosos, eles, através do aparelhinho fixado neles, começavam a observar a mudança de ritmo, alteração da pressão arterial. Então, hoje tudo isso é medido, né, através de aparelhagens. Oswaldo, uma pergunta interessante aqui, e essa pergunta a gente sabe, na Ordem Rosa Cruz, a gente estuda muito. Parece que a prece ela aumenta muito a sua eficácia quando o praticante associa a respiração profunda e, às vezes, até a prática de sons vocálicos. Você poderia falar um pouquinho? Com certeza, porque a energia essencial de vida, né, já os gregos falavam do pneuma, né, você aumenta, então, essa vitalidade, e quando você respira profundamente, vai passivando a tua mente, você vai entrando naquele chamado estado alfa, né, de 8 a 13 Hz por segundo, né, segundo as vibrações comprovadas no eletroencefalografo. Então, isso é importante, né, você entrar nesse processo de meditação e harmonização. O Dr. Larry Dossey, ele verificou, por exemplo, que as pessoas que fazem 15 minutos de meditação diária, onde ela não pensa em mais nada, ela faz uma abstração de tudo e se entrega dentro desse processo, ela consegue reduzir o nível de colesterol, se não me engano, 1/3 do colesterol, porque prova-se também que o colesterol aumenta
quando você está ansioso, quando você está, assim, você diria, dentro de um processo de pressão, né, muito grande. Portanto, alterando a pressão ela vai aumentar e você terá que optar por um remédio, um medicamento, quando, na verdade, se tem, através do processo natural da meditação, o poder da redução, porque você vai entrar num nível de estabilidade emocional, tranquilidade, isso vai se refletir na sua própria corrente sanguínea. Então, abaixa o colesterol. Então, obviamente que é um modo assertivo, né, de fato, a meditação é muito importante você praticá-la para ter essa condição de entrar em nível alfa de consciência e ter o colesterol reduzido, a pressão também, né, evidentemente, vai estabilizar e você tem todos esses benefícios. Agora, quanto em relação aos sons vocais, como você falou, nós temos, né, sabemos que cada centro psíquico ou glândula, ela responde a um estímulo. E o som vocálico, ele tem especificamente a finalidade de atuar, gerando, então, aquelas secreções necessárias para a tranquilidade, para o equilíbrio, como é o caso da pineal, gerando a melatonina, onde você vai dormir melhor. Né? Você tem o som que vai ativar a pituitária, que é a glândula que coordena e rege todo o processo do organismo. Ela é chamada a glândula maestro, e todos os centros psíquicos estão vinculados a ela. Então, quando ela funciona bem, ela consegue coordenar as atividades dos demais, dentro de um processo de sinergia. Então, essa contribuição é muito importante através dos sons vocálicos, ajudando para cada centro psíquico um som específico. E você vai trabalhando tudo isso. Isso existem. A Ordem Rosa Cruz tem 3 livros sobre glândulas, muito antigo, que era As Glândulas Nossos Guardiães Invisíveis. Depois ela tinha Glândulas do Espelho do Eu, do Oslo Wilson. Né? E hoje tem um francês, eu não lembro o nome exatamente, mas é só procurar o livro Glândulas, Biblioteca Alexandria Mor tem à disposição. E estudar, se conhecer, porque nós realmente ignoramos todo o nosso potencial cósmico, anímico, espiritual, que vai atuar sobre o físico através desses processos de estimulação, né? Seja através da oração, seja através desses sons vocálicos, enfim, todos são instrumentos, né, que nós podemos usar para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a cura psíquica e espiritual. Maravilha, Oswaldo. Antes da gente partir para o final, só mais uma pergunta interessante. A gente sabe que muitas religiões têm alguns rituais de preparação antes da oração, né? Na nossa ordem a gente chama de lustração, né? Que seria você se purificar, principalmente mentalmente, antes de você entrar em oração. O que você pode falar sobre isso? É necessário, né? Você realmente conseguiria se colocar numa condição de harmonia. Né? Nós temos o chamado santo, né? A Rosa Cruz tem o santuário dele, né? Há pessoas que têm o seu local também para fazer suas preces, suas orações, seu santuário. Enfim, todos estão identificados porque as condições do ambiente favorecem realmente a parte psíquica. Uns queimam incenso, porque ajuda essa regulação do incenso a elevar o nível de consciência. Também a fragrância do incenso induz um estado adequado. Então, tudo que você pode fazer, seja uma música para meditação, bem tranquila, tudo ajuda, né? Então, há uma preparação, evidentemente. A purificação seria você ingerir um copo d'água. Tá? Isso são coisas preparatórias dentro do ritual e cada um tem a sua técnica. Né? Enfim, elementos que nos ajudam a gerar um estado introspectivo da mente favorável à oração. Nós sabemos que orar, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não vou orar. Cada um tem várias estratégias, cada um tem a sua maneira. O extrovertido tem uma outra forma de orar. Mas o introvertido, muitas vezes, não gosta de se manifestar visualizações ou quadros mentais, simbólicos, onde parece que ele está ensinando, ou quer ensinar a Deus como fazer para ajudá-lo. Não é necessário. Mas, de qualquer maneira,
que vale a intenção. Quando a intenção é pura, elevada, existe uma intenção amorosa, esse amor divino vai se manifestar. Então, essa é uma forma de você agir. Né? Os introvertidos que não gostam de direcionar, deixam que Deus decida. Os extrovertidos gostam de especificar mais, cultivando, e muitos acham que essa canalização do pensamento através da simbologia, uma visualização criadora, vai ajudar as células tronco biológicas a serem mais responsivas, né, dentro daquele aspecto que eles desejam. Mas essa questão fica, como se diz assim, prevalece a pureza e a intenção verdadeira, no sentido de que, independentemente de você criar essas visualizações ou não, você vai ser favorecido, porque se você for puro nas suas intenções, nenhum apelo sincero feito ao Criador vai ficar sem resposta. Maravilha, Oswaldo. Mais uma aula do nosso querido Frater Oswaldo Milman Júnior. Né? Espero que você que está nos assistindo veja agora a oração sob outros olhos. Você viu todas as consequências físicas e agora atestada pela ciência. A ciência sempre é atrasada em relação aos místicos, mas está aí. Comprovadamente, a oração produz resultados fisiológicos, inclusive, muito benéficos. É preciso orar. Então, quero te agradecer, Oswaldo, por mais essa contribuição. Quero lembrar que o Oswaldo pode ser consultado, os dados dele estão saindo aí, você pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp para ele, quem sabe convidar para palestras, ele sempre fica à disposição e é, como eu disse, um repositório de conhecimento, sempre pronto a compartilhar. Obrigado, Oswaldo, por mais essa aula aí que você nos deu. E o Oswaldo ainda volta, porque temos muitos temas interessantes. Quem sabe a gente abra um outro arco de entrevistas com o Oswaldo, com outro tema guarda-chuva. Aguardem que virá muita coisa boa. Obrigado, Oswaldo, e lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.